pessoal, tudo bem com você? Você que está me assistindo aí, está tudo em ordem? Eu desejo de coração que esteja assim. Você vai constatar nesse vídeo que a abordagem é sobre o balanço patrimonial. E a primeira pergunta que pode acontecer na sua cabeça é dizer assim: eu já sei isso, que bom. Eu acho ótimo que você saiba. E você pode também perguntar assim: para que serve afinal esse balanço patrimonial? Né? São perguntas curiosas, interessantes. Vou conversar sobre isso com você. Bom, primeiramente, o balanço é o coroamento da sua escrituração contábil. Você escriturou tudo, levantou a DRE, e aí também já apurou o balanço, no balanço patrimonial já está contido o lucro que você apurou na DRE, tudo ótimo, né? Estruturalmente tudo ótimo. Para que serve, né, tudo isso? Vamos colocar uma suposição. Aí você é dono do escritório e o seu cliente chega lá meio que de supetão, sem te avisar, e pergunta assim para você: meu balanço está pronto? Você fala: opa, prontíssimo, tá aqui, belezinha, estruturado e tudo mais. E o seu cliente já começa a gostar da sua pergunta, mas ele faz outra pergunta: olha, eu estou participando aqui de uma concorrência, pretendo entrar numa licitação de um órgão público e tal. E aí pergunta para você assim: você olhando o meu balanço, seu cliente te perguntando, você olhando o meu balanço, o que você diz sobre a minha empresa? Ela está assim, saudável financeiramente falando, economicamente falando, essa saúde financeira, dá para notar isso aí no balanço? Eu queria que você me respondesse, me dissesse, para saber se realmente eu não preciso de mudar alguma coisa na minha gestão. Porque balanço patrimonial é fundamental para o administrador. E aí você começa a coçar a cabeça, dizer assim: como que eu vou responder para o meu cliente se a empresa dele está saudável olhando o balanço? Então, meu caro, minha cara amiga, o balanço patrimonial, ele vai declarar, ele vai informar através da sua análise. Vixe, então eu preciso de conhecer mesmo esse negócio de balanço, porque a análise do balanço vai demonstrar se o meu cliente tem uma empresa saudável economicamente e financeiramente falando ou não. Então é nesse sentido que eu estou produzindo esse áudio, para que você, além de saber escriturar, olhar o balanço, mais que isso, você saiba interpretar o balanço. Tá bem? Então vamos lá. Esse vídeo eu compus na seguinte estruturação. Vou falar um pouco sobre a conceituação fundamental de balanço patrimonial, um pouco também sobre as questões das definições segundo as normas da estrutura conceitual de balanço, a norma NBCTG, estrutura conceitual. E, além disso, pretendo demonstrar os grupos do ativo e, dentre esses grupos do ativo, destacar algo que, na minha visão, importante, até porque são coisas relativamente novas na contabilidade. Tudo bem? Vamos nessa? Então nós já dissemos eu já disse até que vamos falar sobre essa questão da conceituação aí do balanço patrimonial. Você já pensou e parou para pensar, e seguramente deve ter visto em algum livro, em alguma publicação, uma imagem
de uma balança. Para quem não viveu na época, é aquela balança usada nos armazéns antigos, né? Hoje são supermercados. Então, naqueles armazéns, o cliente ia comprar alguns quilos de alguma coisa. Por exemplo, olha, eu quero 2 quilos de arroz. Aí você colocava num prato da balança os 2 quilos de arroz lá. E no outro prato da balança, uma peçazinha de bronze que já era determinado que aquela peça, o peso dela é de 2 quilos. Então você, colocando o arroz e colocando esse peso, ficava de olho no ponteiro da balança para saber se estava totalmente na vertical. O que isso significava? Significava que de um lado do prato tinha um peso com 2 quilos, do outro lado do prato tinha arroz em quantidade que pesava 2 quilos. O que denota isso? Equilíbrio. Só isso? Só isso, equilíbrio. Então, quando você traz essa analogia, essa comparação, essa figura de uma balança, você está falando, primeiramente, do equilíbrio entre duas coisas distintas. Vamos voltar à balança? De um lado do prato tinha lá o peso, do outro lado do prato tinha o arroz. Então, o balanço patrimonial tem como base de sustentação conceitual, no sentido da estrutura, a balança. De um prato você tem lá aquilo que nós chamamos de ativo. No outro prato você tem aquilo que nós denominamos passivo e patrimônio líquido. Tá claro assim? Então pense sempre dessa maneira, que para que haja o equilíbrio, o total do passivo mais o patrimônio líquido, prato 2, tem que ser igual ao total do prato 1, que é o ativo. Simples assim. Eu sei que você disse assim agora, mas isso é tão simples. Sim, não é simplista, porque tem uma estrutura conceitual envolvida nesse sentido de balanço. E aí a gente começa a pensar assim, significação de ativos e passivos e patrimônio líquido no contexto de ciências contábeis aplicadas à gestão. Então, os ativos a gente pode definir a priori como sendo bens e direitos. A gente pode também definir dizendo assim que ativos são aplicação de recursos. Beleza, ótimo. E que os passivos a gente pode e devemos definir como sendo as obrigações contraídas pela empresa, seja no curto ou seja no longo prazo. Mas também podemos definir e entender que o passivo ou os passivos são também fontes de recurso para a empresa aplicar em seus ativos. E o patrimônio líquido? Olha, matematicamente falando, só matematicamente falando, o patrimônio é a diferença entre o total do ativo e o total do passivo. Ativo menos passivo é igual patrimônio líquido. Mas eu acho bastante pobre, no sentido conceitual, a gente entender somente dessa maneira. Sabe por quê? Porque o patrimônio líquido é o primeiro recurso que a empresa recebe quando ela é constituída. Que recurso é esse? É o capital social. O patrimônio líquido é muito interessante você observar o seguinte. Você se lembra, se não se lembra, vai se lembrar agora, que quando a gente estuda contabilidade, uma das coisas importantes e que às vezes passam assim meio que a gente sem perceber,
é quando nós falamos da natureza jurídica da empresa. A formação da empresa se dá inicialmente, claro, pelo capital social que ela, empresa, recebe de alguém. Esse alguém, sócios ou acionistas, enfim. Mas vamos brincar aqui só de sócio, tá? Então a gente começa a pensar que essa empresa é uma pessoa à parte dos sócios que a compuseram, porque ela tem personalidade jurídica. Então, nesse sentido, o que eu quero colocar é que o patrimônio líquido é um recurso da empresa e que os sócios colocaram à disposição da empresa que eles constituíram. Perceba que eu estou tratando de forma bem distinta empresa dos sócios. Não dá para misturar isso. E quando se mistura isso na gestão da empresa, isso ocasiona certamente grandes problemas para a empresa e para os seus sócios. Então eu diria assim, inicialmente, matematicamente, o patrimônio líquido é o resultado da comparação entre ativos e passivos. Se vê lá, ativos menos passivos é igual patrimônio líquido. Tudo bem, matematicamente está absolutamente certo, mas isso não é o final, não é tão importante a gente entender assim. Ativo menos passivo é igual patrimônio líquido. Todavia, o mais importante é você entender que o patrimônio líquido é o primeiro recurso monetário que os sócios entregam para a empresa para que ela prossiga aí na sua vida, mesmo que sejam esses sócios quem vão manipular, administrar esses valores, esses recursos. Tá clara a ideia? Então, isso define conceitualmente patrimônio líquido, ok?